Olá pessoal, meu nome é Denis Pinheiro da Silva, sou orientado de mestrado do professor Moretti. Dando continuidade nos nossos vídeos, nesse vídeo iremos mostrar como fazer a calibração e validação da temperatura e umidade relativa estimada com sensoramento remoto. Um breve resumo sobre como está estruturada a dissertação. No primeiro capítulo foi feito um referencial teórico para dar subsídio para futuras discussões. No capítulo 2 foi mostrado como fazer a associação de imagens de satélite e dados medidos em estações meteorológicas para estimar a evapotranspiração de referência espacializada. No capítulo 3 foi a aplicação propriamente dita dos modelos de regressão linear simples e múltiplos desenvolvidos no capítulo 2 para avaliar a variabilidade espacial e temporal da ETO em diferentes eventos climáticos. O objetivo do capítulo 2 foi propor, testar e avaliar uma metodologia simplificada para estimar a evapotranspiração de referência espacializada, baseando-se na associação de imagens de satélite e variáveis climáticas medidas em estações meteorológicas. Na bacia hidrográfica do Rio Tibagi foram utilizadas 8 estações que estão distribuídas na bacia como um todo, e foi utilizado de cada estação temperatura e umidade relativa do ar medida na estação meteorológica. Com as imagens de satélite Landsat e MODIS, obteve-se os valores de temperatura de superfície e vapor de água precipitável, no mesmo ponto de cada estação, para que possibilite a associação desses dados por estação. Com a associação simples e múltipla, foi estimado a temperatura do ar espacializada e, de forma similar, foi também espacializada os valores de umidade relativa do ar. Para isso, foram utilizadas planilhas eletrônicas para tabular os dados, bem como foram utilizadas também como ferramentas estatísticas para análise dos dados, para o ajuste dos coeficientes das regressões lineares simples e múltiplas, bem como para avaliação estatística dos modelos, com erros, índices e coeficientes. Para transformar as imagens de temperatura e vapor de água precipitável, foi utilizado o software QGIS para as análises espaciais. Como principais resultados da metodologia desenvolvida, obteve-se os coeficientes de cada regressão linear, bem como erros, índices e coeficientes estatísticos para avaliar o desempenho dos modelos desenvolvidos. Bom, diante desse breve resumo apresentado, veremos agora como foi feita a calibração e validação da temperatura com um modelo linear simples, tá bom? Bom, nessa tabela nós colocamos tanto como for os valores de calibração quanto os valores de validação. Lembrando que a calibração foi feita apenas com os dados dos anos de 2014 e 2015 e a validação com os dados dos anos de 2016, 17 e 18. Bom, nessa planilha colocamos as estações, correto? Colocamos as estações todas as estações avaliadas, ok? As 8 estações, em ordem
cronológica, tá bom? O que a ordem não vai alterar a associação. E aqui, nessa primeira coluna, colocamos os valores de temperatura obtidos com satélite Landsat e aqui a temperatura medida na estação. Com base nessas duas informações, nós montamos a planilha, aonde aqui utilizou-se a regressão linear simples para estimar a temperatura do ar com base nos coeficientes estimados. Esses coeficientes foram estimados por meio de funções lineares do próprio Excel, onde a inclinação é o A, ok? Que é o coeficiente angular, e o A0, que é o coeficiente linear. Aqui o coeficiente linear também foi estimado por meio de uma função, onde ele é obtido pelas matrizes de entrada, tá bom? Os dados observados e os dados estimados. Esses valores, só para a gente fazer uma ratificação, são os mesmos de quando a gente acrescenta uma linha de tendência e uma dispersão de dados. A gente pode ver que os valores são exatamente os mesmos. Se eu vier aqui e eliminar essa reta de regressão e adicioná-la novamente, e pedir para colocar o r quadrado e o valor da equação, podemos ver que será o mesmo, tá bom? Então, foi utilizado dessa forma para que fosse automatizada a planilha na medida que fossem inseridos os valores estimados e os valores observados. Aqui foram montados os termos das equações necessárias para estimar os itens estatísticos, tá bom? Então, cada coluna dessa refere-se a um termo a um termo estatístico, onde as equações, a base das equações que foram utilizadas aqui, estão descritas no manual do professor Moretti. Tá bom? Se vocês forem ver na plataforma Moretti, é um manual é o relatório de análise de dados ambientais, onde aqui na plataforma tem uma breve descrição da ementa da disciplina, e essa disciplina possui um manual que foi de onde foram tiradas as equações, ok? Então, voltando para a nossa planilha, o que nós temos aqui é o somatório de cada uma desses termos, tá? Então, aqui nós temos a soma, deixamos esse espaço livre aqui, para caso fosse necessário inserir mais dados, pudesse ser feito de forma mais fácil. Aqui é só pegar e inserir mais colunas, que o intervalo da soma não se perde, tá bom? Beleza. Então aqui, da feita que são atualizados os valores
dessas colunas em branco, todos os valores aqui também são reajustados. Aqui foi feito um teste de significância do valor de R, do valor do coeficiente de correlação, tá bom? Para que nós fizemos isso? Pois, se a correlação entre os valores é significativa, então, estatisticamente, os outros valores de erros e coeficientes também são significativos, também são verdadeiros. Ok? Então, da mesma forma foi feita a validação dos dados, porém, aqui na calibração eles foram estimados, foram calculados com base no valor de entrada. E na validação foram utilizados os mesmos coeficientes estimados na calibração. Ok? Tanto por A1 quanto para o A0. E com base nisso, obteve-se os seguintes erros e índices, tá bom? Aqui também foram utilizados de ordem cronológica os dados estimados e os dados medidos, tá bom? Aqui a equação linear para estimar a temperatura do ar com base em dados de sensoramento remoto. Aqui no caso só com base na temperatura. E aqui foi o resultado de dispersão e os indicadores estatísticos, ok? Então, dessa forma, também calculamos o coeficiente estatístico do R, tá bom? E dessa forma foi como fizemos a calibração e validação do modelo de regressão linear simples. Vamos salvar aqui. No modelo de regressão linear múltiplo, já houve uma pequena diferença, pois não vamos utilizar as funções do Excel para estimar os coeficientes A2, A1 e A0, tendo em vista que o Excel, quando faz um gráfico de dispersão, ele só considera dois eixos, só considera somente duas variáveis associadas. E aqui nós estamos associando três, que no caso será temperatura de superfície e vapor de água precipitável e a temperatura medida na estação meteorológica, ok? Então, para isso, vamos aqui em outra aba, nós utilizamos uma ferramenta de análise de dados do próprio Excel, tá bom? Que é a de análise de regressão. Se no seu computador não estiver aparecendo essa análise de dados, você vai vir aqui em arquivos, opções, suplementos e marcar todas as caixinhas, tá bom? Bom, como foi feita a estatística dos coeficientes A0, A1 e A2? Eu copiei os dados de entrada, que no caso é TS, WP e temperatura medida, organizei aqui numa outra aba e calculei com base nessa regressão do Excel, que aí me permite fazer uma regressão múltipla, pois no eixo Y ele só vai aceitar uma entrada, que no caso é a nossa referência, né? Nossa temperatura medida,
a gente seleciona ela com o rótulo mesmo, que isso a gente indica aqui no programa, e o outro o eixo X, que é TS e WP. Aqui, selecionado, ok. Diz que nós indicamos o rótulo, intervalo de confiança, constante 0, ou desmarcamos essa opção, constante não é 0. Indicamos um local para sair o resultado. Marcamos esses dois resíduos. Pedimos para plotar. Vamos aqui só ajeitar. Então, a gente pode ver que esses dados são iguais, tá? Daquilo que a gente já havia calculado, tá bom? E o que nos vai interessar são os coeficientes. E são esses coeficientes que estão amarrados aqui. Aqui, calibração, aqui a aba e aqui o I19. O I19 é o A2, certo? Então, a gente está copiando somente esses valores para cá, para a planilha, para uma questão de automatização, ok? Então, de forma similar ao que foi feito anteriormente na temperatura de superfície, a regressão linear simples, calculamos da mesma forma os erros, índices, aqui também os termos, também aqui a somatória, aqui tem um breve resumo estatístico, média, desvio padrão, coeficiente de variação, máximo, tanto para validação quanto para calibração quanto para validação. 2016, 17, 18, tá bom? E aqui o gráfico de dispersão com o resumo dos coeficientes estatísticos. Então, dessa forma é que nós calculamos os nossos coeficientes e fizemos os ajustes, tá? Vamos aqui, vamos salvar. E aqui para a umidade relativa, modelo de regressão linear simples, também foi feito de forma similar. Aqui inserimos os dados de temperatura e umidade relativa, tá? Aqui nós calculamos a inclinação com base em WP e umidade relativa à medida. Aqui também o mesmo conjunto de dados, tá bom? Só que a qualidade de estimativa não foi tão eficiente assim, ok? Então não se obteve um ajuste tão bom para a umidade relativa e WP, tá? Da mesma forma como feito anteriormente, a calibração, nós estamos apenas utilizando os mesmos coeficientes da validação, tá? E assim obtemos os nossos resultados. E não foi significativo também o R, tá bom? No cálculo aqui da nossa significância. Ok? Então, vamos salvar. E modelo linear múltiplo para umidade relativa. Também repetimos os passos, só alteramos os dados. Aqui no caso da umidade relativa, em vez de nós pegarmos WP e TS com T, vamos pegar WP e TS com R,
que é a nossa variável resposta, que é a nossa variável que nós queremos estimar. E utilizamos aqui nossos coeficientes de regressão, que também estão amarrados no mesmo local, como foi feito anteriormente. E aqui, como na regressão linear múltipla, nós estamos utilizando também os dados de temperatura que foram dados relativamente bons, e quando estimamos de forma múltipla, a estimativa da umidade relativa também melhora. E melhorou significativamente, comparado ao resultado linear da umidade relativa. Tá bom? Então, obtemos esse resultado, um resultado mediano. Tá ok? E dessa forma, nós conseguimos obter os dados da nossa validação e conseguimos obter também os dados da nossa dos nossos modelos lineares e múltiplos. Essas duas que eu mostrei, essas 4 planilhas que eu mostrei, é com relação à regressão geral, tá? Que é o resultado encontrado dos coeficientes de correlação e ajustes lineares com relação a essa equação geral, pois foi utilizado todas as variáveis de uma vez para poder estimar. E essas outras variáveis foi a mesma planilha, porém considerando apenas uma estação por vez. Ok? Então vamos só abrir aqui de novo. Então, vamos abrir a da regressão múltipla. Aqui só para a gente exemplificar como foi feito. Então, da regressão múltipla, foi considerado, por exemplo, apenas os dados para a primeira estação. E as outras foram desconsideradas. E daí gerou um novo valor de coeficiente e novos erros. Vamos aqui na nossa pasta para mostrar uma dessas expressões. Aqui linear. Então aqui foi feita uma planilha para cada uma, para esse caso aqui, tá? E daqui vocês vão ver que tem somente dados referentes somente a uma estação, tá? E daí foi gerado esse valor de ajuste, da mesma forma, utilizando o valor da calibração, e foi gerado outros erros e índices, tudo bem? Só que como o melhor ajuste foi para a regressão geral, então só mostraremos ela de forma detalhada, ok? Então, dessa forma nós conseguimos chegar ao resultado final, e para fazer a espacialização para a gente obter a imagem propriamente dita de temperatura e umidade relativa, é um tanto quanto simples para nós fazermos isso diante de que nós já temos os modelos aqui já configurados, aqui de temperatura, para estimar a temperatura multivariada, que seria a regressão linear múltipla, e umidade relativa múltipla também. Vamos aqui na nossa pasta e utilizar os dados do capítulo 3, onde aqui nós temos todos os dados de entrada, como a gente viu lá no vídeo anterior,
onde a gente tem os dados de temperatura inicial do Landsat e do Mode. E seguimos toda essa sequência para estimar. Mas a temperatura da umidade relativa, por exemplo, nós precisamos entrar com TS e com WP, tá? E se a gente for olhar aqui no editor, é uma calculadora raster, onde a gente aplica a equação que nós estimamos aqui. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é de umidade relativa. Umidade relativa, a gente tem esses valores. Para a 2WP temos 1,74 e aqui temos 1,74 e WP menos 0,97 menos 0,97 e mais 87,85. Certo? Então foi assim que foi gerado os valores na imagem propriamente dita. Então a gente aplica, insere a imagem de TS e WP que a gente já viu como gera e aplica essa fórmula de transformação para gerar a temperatura do ar espacializada e umidade relativa do ar espacializada. Ok? Então, basicamente é só executar o processo em lote com todas as imagens e dar um nome de saída. A gente não vai repetir a execução do processo para o vídeo não se alongar tanto, ok? Mas é essa forma de nós espacializarmos aquilo que nós geramos na tabela nessas tabelas aqui, e foi com base nesses dados que geramos as avaliações estatísticas, ok? Então pessoal, basicamente é isso o vídeo que nós queríamos mostrar, como fazer a estimativa dos dados de entrada para posteriormente ser estimada a temperatura, a evapotranspiração de referência, ok? Então essa primeira parte fica concluída e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.